começar a gravar para poder disponibilizar depois, gente. Então, boa noite, né? Vamos dar sequência à disciplina de Sociologia Organizacional, com o nosso encontro síncrono semanal, ok? Como eu tenho dito para vocês, meu objetivo nesses encontros síncronos é trazer algo a mais além do capítulo, né, de referência de cada quinzena, né, porque, bem, a gente dividiu esse capítulo em duas partes, e aí, cada encontro semanal, eu vou trazer mais um pouco desse capítulo, tá? O capítulo 2, como vocês já devem ter concluído a leitura, vocês perceberam lá que ele traz dois temas que parecem um pouco dissociados, né? O grande objetivo aqui é associar esses temas, tá? O primeiro que a gente tratou semana passada, que foi o conceito de accountability, né? Eu trouxe uma exposição mais ampla, por felicidade minha, né? Desde o meu mestrado, eu venho trabalhando nessa área da accountability, a fiscalização da transparência, e a fiscalização e promoção da transparência, na verdade. Então, o que eu fiz foi acrescentar para vocês um conjunto, né, de novas informações que estão no capítulo, que permite a gente avançar no entendimento do que é a accountability, da importância dela, e na complexidade que tem a ver com esse tema, né, que a gente está vendo ali um conjunto de organizações de natureza diferentes, né, com objetivos diferentes, embora a meta, vamos dizer assim, a meta seja direcionada para o mesmo fim, que é a promoção da transparência e fiscalização das contas públicas, né? A gente viu as dimensões da responsabilidade, né? Os agentes públicos são obrigados a responder pelas suas ações, a dimensão da informação, ao mesmo tempo eles são obrigados a produzir informações sobre seus atos, e a dimensão das sanções que tinha a ver com as punições que são aplicadas em relação nos comportamentos desviantes, na verdade, né? E a gente vê tudo uma estrutura de organizações públicas e privadas, boa noite, Sueli, né? De organizações públicas e privadas que se empenham aí para exercer essa accountability, né? No finalzinho da aula eu trouxe para vocês um levantamento geral do que a bibliografia, né? A literatura que estuda o tema da accountability no Brasil, o que ela tem encontrado, tá? Principalmente o estudo ele é feito do ponto de vista da ciência política, tá? Com algumas entradas pelo campo da administração pública, e um pouquíssimo pela sociologia, tá, gente? Eu me coloco aí nessa área de interseção entre sociologia e ciência política, né? Pegar desde no trabalho lá do mestrado, quando eu analisei, na verdade, né, as estratégias que as organizações civis estabeleciam para elas poderem praticar a accountability social, né? Ou que a gente costuma chamar aqui no Brasil de controle social, e que, por final, por uma questão conceitual, eu resolvi chamar de monitoramento cidadão, ok? Lembrando aqui, gente, que o termo controle social, embora a gente use ele amplamente, inclusive no campo da administração pública, né? Ele originalmente, ele tem uma origem sociológica, no qual sociólogos usavam esse termo para falar do controle do grupo sobre o indivíduo, não tinha essa conotação do controle do cidadão sobre as contas públicas, não. Por essa razão que eu acabei preferindo trabalhar com o conceito de monitoramento cidadão, quando não, eu prefiro o controle público a controle social, tá? Mas no campo de quem trabalha com essa área, ela usa bastante esse termo controle social, que remete aí àquela dimensão da contabilidade social que a gente contou, tá? Então, hoje, gente, eu vou trazer alguns conceitos que aparecem no capítulo 2, são conceitos sociológicos, como os conceitos de ação social, conceito de relação social, né? E um conceito que é um pouco mais antropológico, né? Que é o conceito de cultura, né? E aí, levando esse conceito ao que interessa para a gente que inclui a administração, né? Interessa entender o que é a cultura, obviamente, mas também interessa entender uma cultura específica, que é a ideia da cultura organizacional, tá? E aí, para associar esse tema da cultura com o tema da cultura organizacional, gente, eu vou fazer alguns comentários sobre um tema que a gente já discutiu lá no caso da disciplina de psicologia organizacional, né, que foi o tema da mudança organizacional. Deixa eu só fechar essa janela aqui.
tema da mudança organizacional. A gente falou disso um pouquinho, né? Quando a gente falou de poder nas organizações, a gente falou desse tema lá atrás, tá? Então, para relacionar o tema da accountability com a questão da cultura organizacional, né, vou propor uma discussão que tem a ver com o meu objeto na tese de doutorado, que foi a agenda dos fóruns de combate à corrupção. Tá? Os fóruns de combate à corrupção foi um esforço empreendido por alguns servidores públicos, e em alguns lugares por agentes da sociedade civil, né, que descobriram a ideia e resolveram levar para seu estado, né? São fóruns que têm essa delimitação estadual, cada estado brasileiro tem um, hoje com alguns nomes diferentes, né? Mas na sua origem ele recebe esse nome de Fórum de Combate à Corrupção, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a intenção, gente, já era tornar prático algo que a gente estava discutindo no nível teórico, não que os atores, né, que começaram esse esforço de empreendimento dos fóruns de combate à corrupção estivessem pensando teoricamente na accountability ou naquilo que eu chamei na aula, de dimensão, aspecto, na verdade um aspecto, tá? A gente não confundir com a dimensão horizontal, social, então que eu chamei de aspecto relacional da accountability. O que é isso? Um aspecto, relembrando, um aspecto relacionado à accountability tem a ver com o fato de que a gente começou a entender que uma boa política de accountability, ela depende de uma abordagem multidimensional, né, onde os diferentes atores que estão envolvidos com essa política estabeleçam relação entre eles. Né? Então, o segredo aqui é, quanto mais relações, né, a gente viu na nossa aula também, a gente chamou isso de hipótese da densidade de rede. É uma hipótese que a gente espera se, né, há muitas relações entre os agentes de accountability, independente das suas dimensões, ou entre as suas dimensões também, né? Se há muitas relações entre as agências especializadas, as organizações civis, né? O mesmo cidadão organizado, as agências da dimensão horizontal, espera-se que, né, o resultado seja uma política de accountability mais efetiva, que haja mais fiscalização efetiva, que haja mais transparência efetiva, né? Então, que, portanto, o sistema consiga, de alguma forma, blindar um pouco mais, né, a administração pública de comportamentos desviantes. Tá? Então, com esse propósito e com isso em mente, e aí esses atores, eles começam isso, né? Como eu disse, não que eles tenham pensado teoricamente e aplicado a teoria na prática, mas os agentes que começaram com essa inovação, que eu vou chamar aqui de empreendedores institucionais do Fórum de Combate à Corrupção, eles partiram da vivência dele cotidiano, né? Eles começaram a perceber que, a gente está fazendo um trabalho dobrado aqui na nossa instituição, né? Então, mesmo a investigação que acontecia no TCU, por exemplo, acontecia lá no Ministério Público, mas acontecia de forma independente, de forma separada, e não havia ali uma troca de informação que melhorasse o processo. Né? Então, esses agentes, eles começam a se mobilizar para constituir essas redes e instituíram aí o Fórum de Combate à Corrupção, provocando aí, né, uma mudança no campo organizacional da fiscalização, da promoção da transparência, e essa mudança resultando, né, obviamente, aí numa inovação no setor público, que seria esses fóruns, que ainda hoje funciona, tá? Os fóruns, só para uma ressalva, eles não têm nada a ver com a Lava Jato, tá? É um outro tipo de dinâmica, é um outro tipo de acordo, tá? Que uma atuação perene, por exemplo, né, ao contrário da Lava Jato, eles têm uma atuação, embora determinado no acordo, ele tem um prazo, ele sempre é renovado, tá? Eles atuam em vários casos, eles não estão organizados em um caso específico, né? Envolve várias organizações, não só as organizações do sistema de controle. Quais são as organizações do sistema de controle? TCU, TCE, Ministério Público, Polícia Federal, né? Para além dessas organizações, por exemplo, vai entrar a bancos, né? Banco do Brasil, Banco Central, vai entrar aí também associações de magistrados, associações, não de magistrados, desculpa, eu acho que não, tá? Do Ministério Público, né? Associações de vereadores, vai entrar um conjunto de instituições, né? Às vezes não por essa via do acordo formal, inclusive até pelo acordo informal,
que vão colaborar com a ação desse fórum aí que eu estou me referindo. Tá? Então, antes da gente fazer isso, porque aí o que eu quero com esse fórum? Para a gente poder associar o tema da contabilidade com o da cultura. Né? O que eu quero perceber, e logo eu vou destacar isso, gente, é a ideia de que, olha, para que os fóruns existissem, ganhassem vida e, de fato, produzissem algum resultado, foi necessário uma mudança no ponto de vista, primeiro, uma mudança cultural no campo da fiscalização, da promoção da transparência, tá? E aí o aspecto de abrir mão, né, dessas colaborações pontuais para tentar estabelecer um sistema de troca generalizado, quer dizer, que vai para além de acordos formais entre duas organizações, mas que todos os envolvidos, e aqui eu vou colocar dessa forma para a gente pensar também em associações civis, pudesse de alguma forma estabelecer relações no intuito de promover a transparência pública e a fiscalização. Tá? Esse é o primeiro nível, né, uma mudança cultural no nível do campo, ou para usar um conceito aqui que a gente utilizou já para definir organização, né, uma mudança cultural no ambiente no qual as organizações de controle e as organizações civis da dimensão da contabilidade social estavam ali envolvidos. Né? Então, ali um ambiente é um conjunto de organizações que estão juntas entre aspas, né? Estão atuando no mesmo tema, estão mobilizando os mesmos recursos, procurando mobilizar os mesmos recursos, e às vezes estão competindo pelos mesmos recursos. Tá? E o segundo aspecto é que muitas dessas organizações, principalmente no sistema do controle, elas encontraram uma dificuldade, que aí sim, né, foi lidar com a cultura organizacional específica. Tá? Principalmente essas organizações no nível federal, né, onde você tem uma cultura muito centralizadora, né, tudo se decide no órgão central, em Brasília, né, tem que ter a permissão, etc. E tal, e uma cultura que estava acostumada, né, que ainda é acostumada com essa formalização de acordos entre duas partes, ou até mesmo atuação sozinha. Por esse viés que a gente vai relacionar o tema da cultura organizacional com o tema da accountability, né? E fica de resto a provocação para vocês pensarem como é difícil inovar, né, como é que é difícil promover inovação nas organizações no geral, né, não pense que é só nas organizações públicas, né, eu acredito que até nas organizações privadas, em que você tem um dom, né, as inovações geralmente, do ponto de vista sociológico, que a gente tem aprendido que essas inovações, elas, decisões de cima para baixo, elas têm dificuldade de serem implementadas com sucesso. Você implementa de uma forma mais fácil e tem uma probabilidade maior de sucesso se você tiver, né, dentro dessas organizações, vou chamar aqui de gestão do processo social. O que eu quero dizer? Você precisa criar legitimidade para as decisões que você toma. Por maior que seja, né, a legalidade da autoridade exercida, por exemplo, eu sou dono de uma empresa, então vocês, funcionários, fazem o que eu mando, né? Uma altura dessa já deve ter visto lá atrás, né, a escola das relações humanas, ensinando para a gente que as relações que os indivíduos estabelecem dentro do ambiente de trabalho são extremamente importantes, né? A gente vai ver isso aqui mais para frente também, reforçando esse tema do quanto a informalidade é importante no ambiente organizacional, né? A gente vai ver isso quando a gente falar de mitos e cerimônia nas organizações, né? Quando eu também dei aula sobre o poder para vocês na disciplina de psicologia organizacional, a gente viu que o poder também tem uma base informal, né? E muito dessa base, ela também é também relacional, né? Às vezes, a base do poder não está escrita nos organogramas, né? Formalmente está lá. Para toda empresa grande ou mesmo pequena, a gente consegue desenhar do ponto de vista legal quem é que manda, quem obedece, né? Mas do ponto de vista informal, os processos sociais são conduzidos dentro das organizações, esse poder ele tem um elemento que não pode ser escrito, não pode ser capturado, não pode ser conduzido formalmente, na força da caneta que eu quero chamar a atenção para vocês, ok? Bom, aí, já comecei a falar por aí, né, essa próxima
ela, que é para relembrar justamente esse ponto que eu estou tocando, né? O fato de que a sociologia organizacional, ela está interessada na forma como processos sociais, em geral, o poder, um processo social, influencia as dinâmicas organizacionais, né? Faltou um M aqui. Então, esse seria o interesse da sociologia organizacional. Peraí, que isso aqui está me incomodando. Pronto. Interesse, né? Como é que esses processos sociais influenciam as dinâmicas organizacionais, tá? Vou aproveitar a aula de hoje para a gente trabalhar um pouquinho mais também essa ideia do que são esses processos sociais, né? Talvez, quando a gente diz, ainda nem sei se é claro para vocês quando eu digo dinâmicas organizacionais, né? Estou me referindo aqui ao modo como as organizações funcionam, se funcionam, se produzem resultados, se conseguem cumprir as suas metas que são definidas e inscritas, né? Nós vamos ver que essa meta também é um elemento da cultura organizacional, mas quando eu estou falando de dinâmica, estou falando de funcionamento, tá? Talvez a metáfora, por excelência, para a gente pensar uma organização que funciona bem nesse caso, é pensar nas organizações como máquina mesmo, tá? Como algo que tem um ritmo de funcionamento, uma dinâmica, ok? Ou pode pensar numa música também, né? A música tem uma dinâmica, tá, 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 a outra tá, 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 tá. Então, dinâmica, estou falando disso, como é que é? Aquilo que é projetado, né? Que são as organizações, lembrando lá atrás, né? Um conjunto de organizações, de pessoas voltadas para um fim, né? Tem participantes, tem uma tecnologia, vamos lembrar que mais que tem participantes, tecnologia, metas definidas, né? E tem também uma estrutura desenhada, tá? Que vai dar o ritmo dessa dinâmica, a marca, funcionamento. Então, dinâmicas organizacionais, que falam disso, como é que as organizações funcionam, tá? E aí, quando eu falo das sociologias organizacionais, eu digo o seguinte, olha, esse funcionamento, né? Esse ritmo adequado da música, compassado certinho, né? Ou a máquina funcionando da maneira que é esperada, sem ficar falhando, né? Depende da forma como ela incorpora essas dinâmicas, esses processos sociais, que pode estar dentro ou fora das organizações, ok? Então, um processo fora das organizações, né? Tá aí representado para você, já falei disso mais de uma vez aqui, é o Vidas Negras Importam, né? Então, que é esse movimento antirracista que vai pressionar essas organizações, sejam públicas ou privadas, a se atentarem para a questão racial, ok? No campo da accountability, né? Na discussão da accountability, eu poderia dizer assim, olha, os movimentos contra a corrupção vão, de certa forma, né, desenvolver ali, vão, de certa forma, influenciar as dinâmicas de como funcionam as organizações que lidam com o problema, ou pretendem lidar, né, ou que lidam legalmente, ou que pretendem lidar na medida que ela se institui como agente com essa função, que tentam lidar com o tema da fiscalização, da promoção da transparência. Né? Então, essa forma como a sociedade do lado de fora, ela lida com o problema da corrupção, né? Ela afeta o funcionamento das organizações, tá? Por falar nisso, gente, deixa eu puxar mais sardinha para da sociologia. Tem um texto de um sociólogo chamado Mark Granovetter, que ele vai dizer, ele vai chamar, o texto vai receber o nome de A Construção Social da Corrupção. E aí o Granovetter está chamando a atenção para o fato de que o que a gente entende por corrupção, né, não é uma categoria que a gente pode recortar e aplicar a qualquer sociedade do mundo, né? Quando a gente fala de corrupção, a gente tem um problema que é encontrar medidas certas, o ponto ali que a gente vai começar a dizer que há ou não um ato corrupto. E o Granovetter vai chamar a atenção para o fato de que, olha, a corrupção, em alguns países, ela é mais tolerada do que em outros países, né? Alguns atos que são chamados corruptos aqui no Brasil, em outros lugares não, né? E aí, na vida cotidiana de vocês, também vocês devem encontrar essa questão para ser enfrentada, né? Quando, por exemplo, a gente costuma dizer assim, olha, roubar, desviar de recursos públicos é corrupção, mas também, né, alguém vai dizer, alguns podem discordar,
Mas, geralmente a gente diz aqui no Brasil, furar fila é corrupção, né? E a gente fica nesse debate, na necessidade de delimitar ali o que é esse ato corrupto, ou o que não é esse ato corrupto, tá? O que eu estou chamando a atenção? Essa delimitação, obviamente, vai influenciar a dinâmica de funcionamento das organizações que se estabelecem, né, em torno dessa missão de produção e fiscalização, produção da transparência e fiscalização dos recursos públicos, né? Transparência pública e fiscalização. Bom, esses são processos mais amplos, né? Quando eu estou dizendo processos sociais, coisas que estão acontecendo fora das organizações, mas também há processos internos às organizações, como eu acabei de falar aqui mesmo, a própria questão do poder, né? Nessa dimensão informal, como é que as pessoas vão desenvolvendo relações com outras que lhes dão mais ou menos poder, ok? A gente pode pensar também, né, nos momentos de tomada de decisão, né, que seria resultado da dinâmica organizacional. Os atores dentro das organizações estão estabelecendo conversas informais, né, no quais eles negociam nos bastidores o que vai ser feito. Eles acordam. Quem quer ver um caso concreto disso é departamento acadêmico na hora de distribuir encargos, né? Os acordos são feitos antes das reuniões departamentais, tá? Esse é um aspecto da teoria, da sociologia, da teoria social, que ela tem destacado e mostrado isso de uma forma muito clara. Inclusive, eu usei um conceito aqui que é sociológico, viu, gente? A ideia de bastidores, né? A gente tem toda uma tradição sociológica chamada abordagem teatral, ou também conhecida como dramaturgia social, né, que vai tentar explicar o comportamento dos indivíduos, né, olha só o próximo conceito aqui que a gente vai trabalhar, a ação social dos indivíduos, né, vai tentar explicar o que o indivíduo faz em determinados contextos concretos, fazendo uma metáfora entre o comportamento na vida social e o comportamento do ator no teatro, né? E aí esses autores, né? E aí o exemplo mais clássico é o Ivan Goffman, o que mais desenvolveu, o que de fato começou com esse tipo de proposta de análise da vida social. Ele vai entender o que, olha, nós, os agentes sociais, enquanto estamos nas nossas interações sociais, desenvolvendo a ação social, nós agimos como atores, né? A gente tenta, um livro clássico dele, que ele vai colocar isso na primeira, ele chama Representação do Eu na Vida Cotidiana. E ele diz assim, o que quando eu me coloco numa situação de ação, como eu estou agora, né, eu começo a representar um papel como faz o ator. Nesse caso específico dessa aula, eu comecei, o Antônio, pai da Olivia, né, o Olivia esteve aqui comigo, eu comecei a representar o papel de professor. Então, eu me coloco nesse palco, que agora é, né, uma das tecnologias aí, essa sala do Meet, tá? Defino o meu cenário, reparem aí no fundo que eu tenho os livros, né, que ainda reforça a minha identidade, o que reforça essa ideia de que eu sou professor, né, quantidade de livro ali, não é todo mundo que tem, né? E isso foi engraçado quando começou a questão das aulas online em pandemia, que a maioria dos professores, e ainda hoje você vê muitos palestrantes, em que o fundo, nem usava o fundo de tela, né, mas fazia questão de colocar o computador de frente à sua estante de livros, porque isso reforçava a ideia de que ali tem uma pessoa que de fato tem algum conhecimento. Quantos desse livro eu já li, vocês sabem, gente? Todos, alguém pode dizer, né? Eu quero que vocês pensem que eu li todos, né? Mas talvez eu não tenha lido todos. Eu não vou falar quantos que eu li, viu, pessoal? Vou deixar essa dúvida aí. Pode ser que eu não tenha lido todos, pode ser que eu tenha lido 2 ou 3, né? Não sei. Mas o fato é que quando eu coloco aqui esse cenário, eu começo a representar esse papel e começo, então, a manipular alguns elementos dessa cena e a direcionar o olhar de vocês, que, olha só, nessa metáfora, passa a ser o meu público, para onde eu quero que vocês olhem,
tá? Então, eu quero que vocês vejam na tela de vocês um professor que tem muito conhecimento, que lê muitos livros, né? E aí eu vou usando alguns elementos, vou mobilizando, acabei de citar um autor aqui, né? Esse é um outro elemento da fachada do professor, né? Eu disse assim, olha, Mark Granovetter, o que eu estou dizendo não é só eu, né? Quem que escreveu um livro sobre isso? Aí citei outro autor, falei Goffman. Então, estou usando uma linguagem que é apropriada para um professor acadêmico num ambiente acadêmico, tá? Então, eu estou falando disso porque eu falei do conceito dos bastidores, né? Então, o Goffman disse assim, olha, só que antes de chegar nesse momento da apresentação, da representação do eu, né? Eu tenho um momento que é nos bastidores, né? É um momento que vocês não estão me vendo. É um momento aqui antes da aula, que eu preparei a aula, que eu pensei o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, né? Esse momento é a hora que eu posso relaxar um pouco, né? Que eu não preciso necessariamente estar com o professor, né? Hoje eu estou um pouco com a minha fachada pessoal aqui, né? Eu estou um pouco mais descontraído, mas se eu quisesse fazer um papel mais sério, eu colocaria um blazer, né? E estaria aqui atuando, ok? Então, gente, quando a gente fala desse processo, se a gente está falando disso tudo, né? De como a gente articula, inclusive, como a gente manipula a impressão do outro, como é que a gente direciona o olhar do outro para determinado ponto, tá? Tudo isso para quê? Para que essa ação social ela se torne possível. Tá? E aí, falar de ação social, a gente vai falar de um tipo de ação específica, no qual eu posso agir sozinho, né? Eu poderia estar aqui como eu fiz, né? Nessa semana. Desliguei o computador, liguei o computador, na verdade, cheguei na sala e resolvi gravar a aula sozinho, tá? Aí eu pergunto para vocês, eu estava praticando uma ação, obviamente, né? A ação é fazer com que algo aconteça, algum estado aconteça, ali eu estava fazendo que a aula acontecesse, né? Poderia dizer assim, se eu parar aqui e ficar quieto e a câmera tivesse desligada, vocês não estivessem aqui, talvez, né, na hora que eu estou dormindo lá, aí eu poderia dizer ali, não estou fazendo ação nenhuma, né? Poderia, mas você está dormindo. Mas do ponto de vista da sociologia, eu não estou fazendo ação nenhuma, né? Mas se eu me mexo dormindo, alguém poderia dizer, aí tem uma ação, né? Eu me movimentei, saí de um estado e passei para outro. Então, quando a gente pensar na ação, a gente vai pensar em geral, no termo geral, isso, olha, alguma coisa vai acontecer, né? Se eu dou tchau, estou fazendo uma ação, né? Se eu aprendi uma coisa, se eu faço isso aqui, eu acho que eu aprendi certo, né? Vocês sabem o que é isso, né? Oi, tudo bem? Isso tem um significado, né? Mas é uma ação, né? Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é que toda ação social é uma ação. Então, a ação, estou falando isso, agir, movimentar, fazer com que algo aconteça de um estado A para um estado B, tá? Mas nós, da sociologia, a gente usa um adjetivo para qualificação, que é essa noção de ação social, tá? E aí eu estou usando a definição do Max Weber, que é outro sociólogo, né? Que diz o seguinte, olha, a ação social é toda conduta humana dotada de significado subjetivo, tendo em vista a ação de outro agente. A ação é orientada para o outro, ok? Então, eu só falo de ação social quando eu penso na outra pessoa. Eu não preciso estar na presença física dessa pessoa, né? Eu acabei fazendo um gesto aqui, né? Oi, tudo bem? Isso é uma ação dotada de sentido, e a gente sabe o que é sentido, né? A gente que... Eu não falo Libras, viu, gente? Se eu vi... Isso eu aprendi, eu vi num vídeo falando isso, né? Eu também vi um vídeo que cirurgia, né? Uma coisa desse tipo, escova, pasta de dente. Então, são símbolos, né? Esse é o exemplo, né? Símbolos que configuram a ação social porque eles são dotados de sentidos, tá? Mas não precisa ser só, né? Se eu dou um tchau para você, eu estou praticando uma ação social porque vocês sabem o que significa, que vocês sabem o que significa esse símbolo, tem sentido. Eu não vou ficar dando tchau para a parede, eu não dou tchau, aliás, aí é uma outra questão que a gente precisa discutir, né? Eu ia dizer assim, eu não fico dando tchau para o meu gato. Provavelmente o meu gato não vai entender o que é tchau, né? Mas eu comecei a assistir Netflix, tem um documentário dos gatos, e eu vi que dá para adestrar gato. Então, eu estou testando algumas coisas com o meu gato. Então, por exemplo, quando eu aponto meu gato em um lugar, é para ele ir, e ele vai. Ele vai e ele entende que vai, né? Então, aí a gente tem uma ação social, tá? O sociólogo tradicional, ele vai dizer que não, mas existe uma tradição dentro da sociologia, na verdade está se constituindo como uma tradição, de uma teoria que talvez você já tenha ouvido falar, né? Para quem lê muito, chamada teoria do ator-rede, né?
que vai dizer que o ator social não é só o ser humano, mas também pode ser o não humano. O não humano pode ser um animal, mas o não humano também pode ser um computador, né? Então, ele vai dizer, se a gente pensar nessa nova tecnologia, as inteligências artificiais, né? Essa teoria começa a ganhar um pouco de sentido. Eu não vou adentrar muito nisso, gente, mas eu quero fechar aqui com você o seguinte, olha, o que é a ação social? É isso, é uma ação que eu desempenho, mas que eu desempenho pensando em como o outro vai entender, tá? Eu pratico essa ação porque eu sei que o outro entende de alguma forma, né? Se eu fizer assim, uma ação social, todo mundo sabe o que significa, isso faz silêncio, né? Se eu não vou usar esse exemplo, é o mais usado, mas enfim. Se eu, como é que fazer? Se eu fizer assim, ó, se eu fizer assim, gente, o que vocês entendem? Alguém me ajuda aí no... Pode ser no bate-papo, não preciso falar. Melhor falar que sai no vídeo, né? Mas se eu pegar assim e fizer isso... Escrever. Escrever, né? Mas se eu estiver dentro de um bar e fizer assim... A conta. A conta. Tá vendo? Então, como é que o significado também ele é contextualizado. Mas o gesto, agora, se eu falar, anotem aí você sabe, escreve, né? Nessa aula, alguém dizer, ó, gente, é importante. Aí eu posso estar dizendo, anotem isso que eu estou dizendo, né? Mas se eu estiver no bar e fizer isso, já significa outra coisa, tá? Então é importante que a gente tenha isso. Eu coloquei o tomar um café, né? Porque o próprio tomar um café também pode ter um significado, né? Se eu chamo uma pessoa para tomar um café, eu não estou chamando apenas para tomar um café, né? Eu estou chamando a pessoa para conversar, ok? Vejam só, não é só o ato físico, né, mas também pode ser uma dimensão verbal, né? Se eu chamo alguém para tomar uma cerveja, estou chamando alguém para tomar uma cerveja, né? Se eu chamo alguém, né, que tem a mesma orientação sexual, a mesma orientação sexual que o meu para tomar uma cerveja, pode significar uma coisa ou outra, né? Se é de sexo diferente, eu sou heterossexual, pode significar que, olha, a gente não vai só tomar cerveja, a gente vai começar a tentar estabelecer um relacionamento afetivo, né? Se eu sou homossexual e chamo alguém do mesmo sexo para tomar uma cerveja, né? Não estou chamando só para conversar, eu estou dizendo para ele, eu quero te conhecer melhor, né? Eu quero ver a possibilidade de a gente estabelecer alguma relação mais forte, ok? Então, a gente fala dessa ação social sempre pensando aí, né, nesse par de ator. E aí, o outro conceito que aparece aí, como desdobrar a noção de ação social, é a noção de relação social, tá? Então, olha, o significado já está guardado. Em sociologia, a gente fala, e eu defini para vocês sociologia como isso, né? O estudo das relações entre os indivíduos, ok? Essa relação entre os indivíduos é a relação social, tá? Que vem junto, olha, quando a gente falou de ação social, a gente estava pensando na interação entre duas pessoas, portanto, uma relação. Olha só, a ação social é uma relação, porque ela precisa, né? Ela pode ser desempenhada por um ator, tá? Mas só nesse termo, viu, gente? Relação, se a gente pensar nela completa. Eu estou pensando no outro, eu estou enviando um sinal para o outro, um significado para o outro. Então, nesse nível micro mesmo, tá? Vejam só, a sociologia, ela não preocupa com o indivíduo. Embora a gente tenha abordagem dos utilitaristas, né, racional utilitarista, que está muito focado em como os indivíduos tomam decisão, fazendo conta na cabeça deles, mas pensando em vantagens ou desvantagens, né, que também está nesse nível micro. Olha que informação importante. Sociologia, o nível micro de análise da sociologia é o nível da díade, da relação entre duas pessoas, porque ela demanda esse significado. Falar sociologicamente, pensar em termos sociológicos é pensar qual é o sentido que as pessoas atribuem às suas vidas, qual é o sentido que as pessoas atribuem às suas ações, tá? Não tem como eu falar em sociologia sem não pensar nesse mundo simbólico, nesse mundo dos significados, porque são significados que orientam a gente nas decisões que a gente toma, nas escolhas que a gente faz, ok? Olha a importância do significado. A gente tem a dimensão material, eu sou amigo de fulano, eu saio com fulano, né? Eu tenho o telefone da Michelle e se eu preciso falar com ela, eu mando uma mensagem para ela, isso é material, efetivo, eu consigo ver essa relação, tá? Se vocês abrirem no WhatsApp de vocês, vão ver para quem que vocês mandaram mensagens, e aí vocês vão ver, né, a frequência que vocês mandaram, que vai dizer assim, olha, de fulano,
sei lá, minha namorada ou meu namorado, eu tenho mandado mensagem 3, 4, 10 vezes ao dia, né? Então, laço forte. Mas para a tutora, eu mando uma vez por mês, né? Ou essa tutora fica me enchendo de saco tanto mandando mensagem toda semana que eu resolvia responder pelo menos de 15 em 15 dias, né? Olha só, então aqui é um laço fraco, aqui é um laço forte. Eu posso qualificar essa relação efetiva, tá? Só que essa relação, ela vem acompanhada do sentido. Tá? Então, em termos de sociologia, não tem como a gente não pensar em qual é o sentido que os indivíduos atribuem àquilo que eles fazem. Ok? Depois a gente pode pensar no nível, aí diferentes abordagens de sociologia vai lidar de uma forma diferente com esse mundo dos significados, tá? As abordagens mais radicais, radicais é no termos mesmo, tá, gente? O paradigma radical, ou radical humanismo, né, que é próximo dessa teoria crítica, eles vão lidar com esse mundo simbólico como um mundo que representa, às vezes, um mundo falso, um mundo que foi construído para não revelar para as pessoas sua verdadeira condição de vida, tá? Estou falando de uma forma da sociologia lidar com esse mundo de significados. Olha do que eu estou falando, das ideologias, do indivíduo alienado, ok? Já outras tradições, né? Como essa mesmo que eu acabei de citar, né? Das tradições interpretativistas, da microsociologia interacionista, ela não está preocupada em como as ideias torna o indivíduo alienado, mas ela está preocupada com o contrário, como os indivíduos constroem ideias para justificar suas ações, para convencer os outros do que fazer, como foi no caso do exemplo que eu citei, da abordagem teatral. A gente tem uma abordagem chamada etnometodologia, né, gente? Ela diz o seguinte, olha, primeiro a gente decide, depois a gente justifica. E aí, inclusive, ela tem sido utilizada para explicar por que fake news, hipótese, né? Não influencia a decisão de voto. Eles dizem assim, olha, o que a gente tem observado depois de 2018, que a gente acreditava muito que as fake news orientavam o voto das pessoas, é que, na verdade, as pessoas primeiro decidem quem vai votar e depois elas justificam. E, às vezes, elas usam as fake news para justificar a ação que elas já decidiram. Porque quando essas fake news são desmentidas, elas não mudam o voto, elas arrumam outra justificativa. Tá? Porque a gente precisa necessariamente, o ser humano, enquanto ser social, ele precisa dotar de sentido a vida dele. Se alguém tira o sentido da minha vida, eu fico maluco, né? Se eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse curso, eu vou fazer o que? Não vou fazer, não tem por que eu fazer. E aí, se eu perguntar para vocês, por que vocês estão fazendo esse curso, cada um vai me dar uma razão. E vai tentar me dar uma razão de modo a me convencer que isso é importante para vocês. No extremo, gente. Que seja assim, eu quero ter um curso universitário, por quê? Alguém pode falar assim, porque minha família não teve, ninguém nunca teve oportunidade, então isso é muito importante. Né? Mas de um ponto de vista concreto, tá bom, só até aí, para ninguém ficar traumatizado no final da aula, mas a ideia de pensar esse sentido, tá? Então a gente vai falar, né, da ação social com essa ação pensando o significado que ela tem para o outro, a gente empreende, se baseia nesse significado para agir, e sobre a relação social, a gente vai chamar aí também uma definição do Max Weber, né, onde ele diz assim, uma conduta plural dotada de significados partilhados entre indivíduos, tá? Aqui ele está falando, tem um outro sociólogo chamado Zimmer, que ele vai falar de formas e conteúdos, né, então ele está falando aqui da forma de interação que é o conflito, por exemplo. Tá? Isso é uma relação social, é uma maneira que os indivíduos vão agir. Tá? Então, a gente sabe, quando a gente está em conflito, numa relação de conflito, tem um conjunto de comportamentos que a gente utiliza. Né? Por exemplo, a falar mais alto, tentar falar mais alto do que o outro, né? Fazer uma fofoca, né, fazer uma fofoca do outro, no limite agredir a pessoa fisicamente, ok? Então, são esse conjunto. Aí tem os exemplos, ó, hostilidade, amizade é uma relação social, porque ela é generalizada, ela tem um significado, todo mundo sabe que, né, ou espera que sabe que é um amigo, né, tem gente que sabe tanto que é um amigo que diferencia entre amigo e colega,
Mas são esses conjuntos de relações no qual eu consigo classificar as pessoas, né? Está falando de trocas comerciais, concorrência econômica, relações eróticas, políticas, e por aí vai todo esse conjunto de relações sociais, ok? E aí a gente chega nesse conceito de cultura que aparece lá no texto, tá? O que é a cultura? A gente vai chamar aqui de cultura, seguindo os antropólogos, né? Os antropólogos que são por excelência a disciplina que vai estudar a cultura, eles vão classificar como um conjunto de regras que indicam o modo de classificar o mundo, o modo de ver o mundo, tá? Eu gosto de dizer assim, olha, cultura, gente, ela é um óculos, utilizado por cada grupo social. Nesse primeiro momento a gente vai dizer assim, por cada sociedade, né? Cada sociedade tem a sua cultura, que quando o indivíduo coloca, né, ele começa a ver o mundo a partir desses modelos, né, dessas classificações que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. E aí entra um outro conceito, né, que aparece lá no texto de vocês, que é o conceito de socialização. Né? O que é a socialização? É esse processo no qual eu vou aprendendo a ser parte de um grupo. Aprender a ser parte de um grupo, gente, é introjetar essa cultura, esse modo de ver, tá? Olha só, a cultura permite enxergar as diferenças entre indivíduos e sociedade de maneira nítida. Quer dizer que cada sociedade, né, ela tem uma forma própria de ver. Estava falando da construção social da corrupção. Cada sociedade tem uma forma própria de conceber o que é a corrupção. Quais comportamentos são aceitos ou não aceitos. Como que a sociedade vai definir, ou sabe, né, qual que é o limite ali da corrupção? Tem a ver com essa cultura que os membros dessa sociedade foram incorporando ao longo da vida, tá? Então, a cultura ela vai indicar modos gerais de como viveram os antepassados pertencentes a determinado grupo e vai ali orientar a gente de como a gente vai viver. Aqui, gente, há toda uma discussão sobre o quão flexível é uma cultura, né? Quero dizer o quê? Há uma grande discussão, gente, dentro da antropologia, que tem a ver com o fato de que como a cultura muda. É possível mudar? Tá? O que os antropólogos têm dito? Olha, muda, mas não muda de uma hora para outra, e não muda de forma recorrente. A mudança cultural é um processo lento e gradual, ok? Dentro da ciência política, e aí por extensão a gente pode pegar a administração pública também, existem teses culturais para tentar explicar o funcionamento da democracia, que vai dizer assim, olha, determinadas culturas são mais afeitas ao sistema político democrático, tá? A democracia. A democracia funciona melhor em determinadas culturas e não outras, tá? Existe um livro famoso de um politólogo chamado Robert Putnam, no qual ele vai estudar originalmente, né, primeiro estudo ficou famoso, ele vai estudar a democracia na Itália. Então, ele vai passar 20 anos da vida dele comparando o sul e o norte da Itália para tentar provar justamente essa tese, a ideia de que a cultura do norte da Itália ela era mais favorável à democracia, ao funcionamento da democracia, do que a cultura do sul da Itália. E ele vai achar os elementos no qual ele vai comprovar, tá? Crítica a esse tipo de análise, né, é a seguinte, olha, quando a gente chega a essa confirmação da hipótese que a cultura é importante para o funcionamento da democracia, de uma forma direta, o que a gente está admitindo é que existem sociedades que nunca vão poder ter uma democracia que funcione na sua potencialidade, na sua excelência. Porque a cultura dessas sociedades não vão mudar, essa cultura que é menos afeita, essa cultura que tem mais uma base mais autoritária, né, que tem menos uma maior intolerância com as minorias, né? Essa cultura que está baseada na troca de favores, que tem mais aversão à legalidade e favorece mais as relações pessoais, informais, né? Ela é uma cultura considerada aversa ao funcionamento das democracias e não é algo que vai mudar tanto, né? Nesse quadro aí a gente estaria o Brasil como uma sociedade que também tem dificuldade no funcionamento da democracia devido a essas características culturais. Então, importa saber isso aqui, gente, né? Que cultura é a lente dos óculos que eu utilizo para
tomar decisões na minha vida, né? Para me orientar. Olha só, é na cultura que eu encontro os sentidos das ações sociais, né? Porque eu sou socializado, que eu sei aqui, né? No Brasil, se a gente fizer assim, tudo bem, né? E aí, gente, depois a discussão ela vai ampliando, né? Obviamente que a gente começa a falar de subculturas, porque a gente pode falar de uma cultura brasileira, mas quando a gente olha para o Brasil e essa imensidão do Brasil, a gente começa a falar das culturas regionais, as subculturas, né? E eu lembrei disso agora, porque se eu disser para vocês, né, desligar aqui e dizer um beijo, tudo bem, todo mundo vai entender que eu estou despedindo com um grau de intimidade, mas se eu disser para vocês, né, um cheiro, tem gente que pode ser que não entenda, né? Mas um cheiro seria lá no Nordeste o correspondente a um beijo, né? Aqui no Sudeste, né? Sul-Sudeste aqui, entende? Então veja que dentro do mesmo território a gente pode ter esses elementos diferentes e a gente aprende isso nesse processo de socialização, tá? E aí, estendendo uma definição de cultura mais concreta, né? Brandão de 81, ele define a cultura como parte de tudo aquilo que foi transformado pelo ser humano. Então, ele está diferenciando cultura da natureza, tá, gente? Tal como a confecção de objetos, agricultura, caça-pesca, educação informal, formal, mitos e crenças religiosas, tá? No primeiro momento eu falei muito dessa cultura, na sua dimensão dos mitos e das crenças, da sua dimensão imaterial, mas também tem esse aspecto material, esse registro que a gente deixa, né? Por exemplo, o fato de a gente usar colher e garfo para comer, né? Enquanto lá os japoneses usavam os pauzinhos para comer, faz parte da cultura deles. A gente sabia que pegar eu não sei o nome daquela coisa, que eu não gosto de comida japonesa, mas enfim. Pegar aquele instrumento, né? Vocês podem chamar de talher, mas é aquelas varinhas para pegar arroz, não é próprio da nossa cultura, e a gente sabe, identifica quando vê aquele instrumento, que aquilo ali é parte de uma cultura japonesa, que caracteriza, que distingue o japonês das outras sociedades que não utilizam esse mecanismo para comer. Tá? Então, aqui a ideia de que cultura é algo diferente da natureza. Tá? E aí, essa distinção entre formal e informal é importante para a gente, porque também, né, aí, pensando no âmbito da administração pública, a gente tem né, a classificação do patrimônio, né, patrimônio cultural, que faltou um L aqui, patrimônio cultural dividido, segundo o IFAM, em dois tipos, né, o patrimônio cultural material, né, que está relacionado, obviamente, à cultura material, está relacionado, obviamente, à cultura material, e aí o IFAM oferece uma definição legal, com base na lei, no qual ele vai dizer, né, patrimônio cultural material corresponde à forma de expressões material da cultura, quer dizer, que eu posso observar objetivamente, como bens imóveis e bens móveis dotados de valorização histórica e inserção cultural específica. Nota-se que não somente os bens de importância reconhecida por meio de tombamento devem ser identificados nos estudos, mas todos aqueles que ocorrem na área do estudo. É preciso investigar aqui nesse caso. E os bens imateriais, né, segundo o decreto 3.551 de 2000, ele vai classificar aqui, né, como em seus 4 livros de registro de atividades transcendentes de uma determinada cultura, reflexos da ancestralidade e do patrimônio simbólico transferidos entre os indivíduos de diferentes gerações, que dialeticamente conecta-se ao modo de modalidades e expressões da identidade. Com isso, inclui-se nessa categoria ofícios, saberes, modos de fazer celebração, formas de expressão, lugares, eventualmente edificações, que, embora não carreguem elementos para o tombamento com essa característica material, ocupam posições correlacionadas de bens de natureza imaterial. Trata-se, portanto, de um componente de síntese eminentemente ligado aos padrões atuais da cultura, chamado pelos especialistas de contextos sistêmicos. Aqui, gente, recentemente, por causa de uma aluna egressa do curso de Ciências Sociais, eu fiquei sabendo que existe aí no IFAM a possibilidade de fazer esses cadastros de
determinados bens culturais e materiais, e o município recebe dinheiro com isso, né? Fiquei sabendo. E essa egressa, ela estava trabalhando, por exemplo, no registro da queima do alho, que eu vou esqueci no território, mas parece que é ali no sul de Minas, de algo que estava ali, uma festa que tem a ver com a queima do alho, que é algo tradicionalmente feito naquela cidade, que é um aspecto dessa cultura imaterial daquela cidade, daquele município específico. Né? Então, eu estava fazendo lá um levantamento para pedir o registro dessa aqui. Ok? Bom, e aí, quando a gente muda para o ambiente organizacional, tá? O que é essa cultura organizacional? Tá? Eu trouxe essa figura, talvez seja em outro lugar, no qual ele vai falar do iceberg organizacional. O que é esse iceberg? Né? O fato de que, quando a gente pensa nas organizações, e até na definição que a gente utilizou aqui, a gente viu que um dos elementos era a estrutura da organização, né? Ela forma um registro formal de como ela é organizada. E às vezes até físico também, viu, gente? Vocês entram lá, vem uma disposição física dessas organizações. Mas aí, para além dessa coisa que é observada, que a gente aceita como uma definição mesmo própria, né? A gente vai pensar no que é o FOP. Então, a gente pode pegar lá o regulamento geral, o regimento geral da UFOP, e começar a ler e descrever a UFOP, tá? Mas, ao fazer isso, a gente estaria fazendo apenas a ponta do iceberg, apenas o que é visível, apenas o que é declarado, tá? As estratégias, os objetivos, a estrutura organizacional, os métodos e procedimentos, coisa que é fácil de perceber. Ok? Bom, essa metáfora do iceberg, ela vai mostrar que existe uma gama de processos, portanto, muitos processos sociais, coisas que acontecem que não estão no plano de vista formal, que formam a essência do invisível. Aqui, o slide sai um pouquinho aqui, peraí. Que forma o invisível. Deixa eu pensar aqui, na verdade, que eu quero. Que forma o invisível aqui. Cadê o slide? É algo invisível, que não está escrito em lugar nenhum, tá? São esses aspectos, como a gente falou já anteriormente na psicologia organizacional, da questão do poder. E aqui, ao falar da cultura, a gente está falando de crenças e valores que não são fáceis de serem observados, tá? Alguns elementos, sim, né? Essa parte material, sim, ela é fácil de ser observada, tá? Quando eu estou falando de uma cultura organizacional material aqui, estou dizendo, por exemplo, da forma como determinado setor de uma organização, ela é arrumada fisicamente, né? Aquelas coisas da baia, se a baia é virada, se a sala é separada, se a sala não é separada, né? A forma como a gente tem as repartições públicas, né? Naquela parte de atendimento, um balcão, com um atendente de um lado, e aí um conjunto de cadeiras sentadas à frente, viradas para os balconistas, né? Então, você chega no hospital, essas cadeiras não estão viradas para o atendente, mas está virado para um painel que vai ser chamado. Esses aspectos materiais, a gente observado a olho nu ali, e faz parte também da cultura organizacional, mas não só, tá? Talvez o elemento mais importante seja menos visíveis, não que nem é mais importante, né? Mas um elemento significativo para a gente pensar em cultura é pensar nesse conjunto de crenças e valores que há nas organizações, tá? Então, aqui eu estou pegando uma definição de cultura organizacional que diz o seguinte, ó, o que é a cultura organizacional? São modelos o modelo dos pressupostos básicos. É um conjunto, né, de dizeres, de crenças, de organização física do espaço também, que diz para a gente como a gente deve interpretar cada ação que é desempenhada naquele ambiente. Olha só, a cultura organizacional também é um óculos que eu utilizo para entender os processos sociais que acontecem dentro daquela organização, que eu utilizo para entender as ações que são desempenhadas dentro dessa organização, as relações sociais dentro dessa organização, que eu utilizo para entender como esse processo, né, pode influenciar o resultado que eu quero alcançar. Tá? Então, são pressupostos básicos que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu. Tá? Aqui a gente pode recorrer da forma de grupo, mas também, geralmente, né, é um resultado, né, da ação em grupo, ok? Mas, às vezes, no ambiente organizacional, a gente tende a identificar o herói, né, ou o mito fundador, né, aquela pessoa que a gente diz, ó, foi fulano que inventou esse processo,
Geralmente a gente entra, né, lá numa organização e vê lá a foto de alguém. Isso é muito comum, na coisa privada. Não sei se aí tem Araújo na cidade de vocês, Drogaria Araújo, mas se vocês entrarem lá, tem uma foto lá do farmacêutico Araújo e parece que, não sei se tem mais alguém da família, mas pelo menos dele tem, lá, que é o Araújo que fundou a organização, que pensou toda a organização em si, né? Tem um restaurante, Dona, esqueci, mas no shopping de Belo Horizonte tem a Dona alguma coisa, que aí tem a foto dela, dessa dona cozinhando no fogão de lenha, né? E aí geralmente você destaca alguns atributos dessa pessoa e da forma como ela pensou esse processo, ela é introjetada, ela é incorporada a esse conjunto de pressupostos que vai orientar a atividade, o trabalho de todo mundo que está desempenhando que vai participar dessa organização futuramente, tá? Já estou falando, se vocês quiserem, vocês podem perguntar a hora que quiserem, tá? Bom, então, o que desenvolveu, aqui é importante, né? Inventou, descobriu ou desenvolveu, né? Inventou, descobriu, quer dizer, um processo de cópia, né? A gente vai falar depois que a gente fala de isomorfismo. Para lidar com problemas de adaptação externas e integração interna, tá? Para lidar com problemas práticos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá? Seja problemas externos, o exemplo que eu tenho utilizado aqui, a questão racial, como é que isso impacta aqui, como é que a gente vai tratar esse problema, seja a questão interna, com os conflitos internos, com as relações conflitantes, com as disputas internas, um problema de integração interna tem a ver com a chegada de um novo membro, né, como é que esse membro vai ser incorporado, e aí vem uma preocupação, gente, olha só, se a nossa cultura, quando a gente pensa em sociedade, a gente aprende ela no processo de socialização, a gente então pode falar também que há um processo de socialização na cultura organizacional. Nós somos socializados. Vocês entraram nesse curso, para quem não tinha feito curso na UFOP e na UAB, não sabia como funcionava. Eu acredito que agora que vocês estão em terceiro período, né, terceiro ou quarto, vocês já passaram por um processo de socialização que diz para vocês mais ou menos as estratégias que vocês podem desempenhar, ok? Então, vocês sabem o que tem que fazer, o que não tem que fazer para ser aprovado nesse curso, não é novidade, né? Quando eu digo lá para vocês, olha, exame especial, está escrito, regulamentado, e é comum para todas as disciplinas, regras que tem que ser seguidas, vocês já sabem isso, não precisa ficar repetindo, notando isso em plataforma, porque vocês já sabem como funciona, tá? Inclusive coisas que são escritas, mas que não são cumpridas, né? Essa questão da frequência também, vocês sabem, acredito muito nisso, vocês já sabem o que tem que fazer em relação a isso, vocês sabem o que esperar dos professores, né? Eu fui claro em relação ao meu ponto. Mas vocês sabem que, às vezes, o que está escrito não é cumprido, né? Vocês sabem que, às vezes, tem alguns caminhos para contornar o cumprir, e vocês já aprenderam isso, tá? Isso a gente vai chamar assim, parte da cultura organizacional do curso, dessa organização, ok? Nessa relação específica. Então, a cultura organizacional, ela vai ser composta de valores, né, que diz para a gente o que a gente deve valorizar, seguir, como falar, né, de crenças e pressupostos, rituais, né, ritos e cerimônias, que depois a gente vai tratar com mais afinco, mas a gente sabe quais processos, como se comportar em cada momento. Eu falei aqui da abordagem da dramatúrgica, ela fala disso, como que em cada encontro que a gente vivencia, ela é um ritual, porque a gente vai encenar, a gente vai praticar algumas ações, né, como o próprio Bom Dia. Isso aqui, gente, tem um tema muito relevante nesse aspecto, que é o tema de estudo da relação entre organizações públicas e classes populares. É um tema que está em voga agora no campo da administração, da sociologia organizacional. Isso começa lá com os franceses, tá? Mas agora, nesse momento, as pessoas estão investigando isso. E tem a ver com isso, né? Quando a gente encara uma repartição pública como um espaço de cerimônia, um espaço onde o ritual ele vai ser manifestado. E aí, os funcionários sabem, segundo o processo que eles passaram pela socialização daquela organização, como proceder. E as pessoas que vão lá nessa repartição buscar algum serviço, eles também sabem o que proceder e como fazer, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o tempo vai estourar um pouquinho, mas enfim, vou dar esse exemplo, porque aconteceu comigo na semana retrasada, passada. Eu estou fazendo inclusão de categoria na minha carteira, categoria A, né? E aí eu fui fazer o procedimento, né? Que é o primeiro procedimento, você vai na autoescola, faz a ficha,
E depois você vai ao Detran, numa clínica indicada pelo Detran, né? Não sei se tem gente da Polícia Civil aqui, mas enfim, é de fato o que acontece, né? Quando eu cheguei, me dei conta que eu tinha que ir lá no Detran, eu não lembro se eu passei em uma outra repartição antes, mas em algum momento que eu me dei conta, eu tenho que ir para o Detran, eu saí de casa preocupado com o seguinte: eu tenho quase certeza que eu vou ser mal atendido, que vai ser uma coisa tocada, que não vai precisar nem de bom dia ou de boa tarde, né? E aí não deu outra, gente, infelizmente. Cheguei lá, eu cheguei atrasado, meu exame era 10 e meia da manhã, e como eu fazia exame para mexer com outra coisa, eu cheguei lá e a porta estava fechada, tinha um recado assim na porta, mas eu achei que eu estava atrasado, já ia entrando, a menina lá de dentro já fez, não, para, o que você tem aqui? Eu falei, tem exame e tal, aí na hora que eu fui ver o papel, era 8 horas, tinha passado já tinha lançado falta, eu tive que remarcar. E aí eu falei, beleza, talvez eu não fui estressado, aí quando eu cheguei no dia posterior, que foi na sexta-feira passada, aí eu tomei o cuidado de observar lá, que de fato tinha um recado, falando que tinha que esperar até 8h40, que era a hora que ela ia chamar. Só que tinha 2 outras pessoas que já tinham sido atendidas, que bateram na porta esperando ser chamada. E a menina não teve nenhuma preocupação, né, de lidar com aquelas pessoas de uma forma gentil, tá? Não é em todas as clínicas que a gente vai encontrar esse tipo de tratamento, porque na clínica era do mesmo andar, o tratamento que as pessoas estavam recebendo era completamente diferente. Então, o que eu estou querendo chamar? Que nesse ambiente ali, talvez a pessoa, por entender, né, que você está lidando com pessoas que dependem dela e que ela pode dificultar demais a vida, ela não precisa ser gentil com as pessoas, né? Isso que eu estou dizendo. Então, esse momento de interação é um objeto de estudo para a gente entender essa relação entre repartições, né, ou nesse caso, elas não são repartições públicas, né, mas que lidam com a questão pública, prestam serviço para o público e o público em si. Ok? Não sei se eu estou fazendo me entender aqui direito, mas a ideia é de que, olha, ali é um ritual, ali é uma forma de proceder. Eu já estava vacinado, né, voltei na clínica e falei, não vou nem bater na porta, eu vou ler aqui procurar um recado sobre isso, e vou esperar, né? A outra pessoa que não sabia, ou até leu, mas ficou preocupada, achando que tinha que entrar, bateu na porta e a menina nem atendeu, nem para de falar, nem olhou para ela, né? Depois chegou um rapaz que foi na clínica do lado errado e a pessoa orientou ele de forma adequada, né? Então, essa cultura organizacional, gente, são essas orientações que as pessoas desenvolvem, que são próprias de cada uma dessas organizações e nas organizações públicas. A gente tem esse padrão geral, né, do que esperar, como estou dizendo, assim, muito provavelmente, na hora de fazer exame, também já espero um tratamento mais, por alguma razão, né, mais seco, né, ninguém vai ficar sorrindo para mim na hora de fazer exame, não é papel deles. Eu fico até pensando se isso não é para deixar a gente nervoso na hora do exame, etc. e tal. Mas, independente disso, é um elemento da cultura organizacional. Ok? Bom, histórias e narrativa tem a ver com significado, lembrando da ação social, de como a gente depende de significado, as organizações também, elas escolhem conceitos, palavras e amarram isso numa história a ser contada, numa história que vai dizer qual é o fim daquela organização, que vai buscar a adesão dos seus membros internamente, e às vezes dos seus membros externamente, quando ela precisa desse apoio. Ok? As pessoas precisam aderir, as pessoas precisam acreditar, né? Se não, gente, aí é outro tema da psicologia organizacional. Se esse processo não acontece, o que vai acontecer? Eu vou ficar entrincheirado, eu vou ficar esperando a hora de eu sair, não estou nem indo para essa organização. Mas já viu a história do vestir a camisa? Né? Essa cultura organizacional tem que ter esse propósito de fazer com que as pessoas vistam a camisa de fato. Tá? Tabus são coisas que a gente não pode fazer, que não seriam aceitos nessas organizações. Por exemplo, de tabu, né? Funcionário não pode namorar, porque uma relação afetiva entre funcionários atrapalha o desempenho, a dinâmica organizacional, tá? Aí é um tabu, não tem nada que prove isso nesse sentido. Os heróis, já falei, as normas escritas são aspecto material, embora seja norma escrita, né? Dessa cultura, e o afeto do processo de comunicação, a forma como a comunicação é dada dentro dessa cultura, é um outro elemento dessa cultura organizacional. Bom, aqui, gente, então, para caminhar aqui no final,
vem aquilo que eu falei lá no começo, como é que eu juntei, ou como é que a gente pode entender a importância de entender essa cultura organizacional no campo da fiscalização ou da promoção da transparência, tá? Então, aqui eu estou usando esse exemplo, que foi o exemplo lá da minha tese, para mostrar para vocês o seguinte, olha, o tema da cultura organizacional, ele está associado com o tema da mudança organizacional, tá? Pela mesma razão que eu citei lá, quando eu disse da relação entre democracia e cultura, ok? Então, assim, o que a gente pressupõe? Que determinadas culturas, numa visão culturalista, determinada cultura, ela é afim, ela tende a aceitar melhor determinadas estruturas organizacionais. De tal forma que, quando há uma mudança nessa estrutura organizacional, espera-se ser necessária uma mudança na cultura organizacional, ok? E aí o desafio é o quanto que a gente pode, de fato, mudar a cultura organizacional, tá? Bom, a gente tem visto falar muito, gente, do tema da inovação no setor público, ok? Dando outro nome para isso, a gente chama isso de intraempreendedorismo. Quantos atores dentro dessas organizações, eles param, olham para um problema concreto e buscam, então, inovar. O que é inovar? Tentar fazer, né, de uma forma diferente aquilo que vem sendo feito, visando aí um resultado melhor, tá? A gente chama isso de intraempreendedores, os indivíduos que estão lá dentro tentando melhorar o processo em si, ou o que eu chamei aqui também, né? Os empreendedores institucionais que tentam mudar, a forma como as coisas estão sendo feitas, tá? Essa ação, tentar mudar algo, ela é algo que responde a um aspecto que é multidimensional, é um processo bem complexo, tá? No caso aqui da fiscalização e promoção da transparência, a gente desenvolveu esse modelinho, ok? Baseado em outro autor, no qual ele vai falar da relação entre campo e mudanças organizacionais, na verdade, né? Então, aqui eu estou olhando para o campo da fiscalização da transparência, esse modelinho está em espanhol, publicado em espanhol, o artigo está citado aqui no slide, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Depois só clicar que vocês vão acessar o artigo completo, se tiver interesse. E aqui, no caso, né, o que eu estou mostrando aqui? Olha, porque quando a gente pensa em fiscalização e promoção da transparência, ou seja, quando a gente pensa em accountability, né, a gente tem um conjunto de ações, tá? Quais ações, gente? Ações sociais. Toda vez que eu falar de ação aqui, eu estou falando de ação social, tá? São ações de prevenção e ações de repressão, né? Então, o que é uma ação social de prevenção? É uma ação no qual, né, o significado dela quer dizer que as pessoas devem prevenir algo. Nesse caso específico, prevenir o comportamento corrupto, tá? Então, esse é um tipo de ação. A ação de repressão, ela atenta-se para o outro aspecto da accountability, que é o aspecto da sanção. Identificado um ato corrupto, o que eu tenho que fazer é empreender uma ação no sentido de punir, de reprimir o agente que cometeu aquele ato desviante, tá? Então, aqui, prevenir. Estou falando de responsabilidade, estou falando de informação. Aqui, estou falando de sanção, ok? Bom, esses dois tipos de ação, gente, eles acontecem, ou eles podem ser, melhor dizer, né, empreendidos, eles podem ser realizados em dois níveis diferentes. O nível do ator, né, aqui o ator pode ser tanto um indivíduo quanto uma organização, mas é o nível do ator de uma iniciativa pontual. Eu, Antônio, vou praticar uma ação, né? Eu, FOP, vou praticar uma ação. Eu, Ministério Público, vou praticar uma ação. E, por outro lado, no nível que eu chamo aqui de interativo, quer dizer o quê? Quando esses atores empreendem-se nas relações com outros atores. Aqui, ó, a dimensão das relações sociais, né? Quando eu vou estabelecendo essas relações, formando essa, por exemplo, um tipo de relação social, que é a cooperação. Vou estabelecer cooperação com outros atores para empreender, seja ou ação de prevenção ou ação de repressão, tá? Então, esse quadrinho está mostrando isso, tá? A lógica da agência empreendedora no caso da fiscalização da transparência, tá? Eu posso agir individualmente, eu posso agir em colaboração, interativamente. Eu posso praticar ações de prevenção e praticar ações de repressão. E aí, agora, quando a gente cruza essas quatro categorias, a gente encontra aqui, ó, 4 campos que me diz, tá, da lógica de ação
dentro de cada... da lógica de ação a partir da combinação de cada ator. Tá? Então, aqui, ó, quando eu cruzo uma ação no nível do ator social com ações de prevenção, é o lugar onde eu vou encontrar, o que eu estou defendendo aqui, a dimensão da cultura institucional, dos valores, das crenças dos indivíduos. Tá? É aqui que eu vou encontrar, gente, como a cultura dentro de uma organização influencia o comportamento do indivíduo. A ideia é essa aqui. Tá? Então, aqui ela me diz o que fazer. Tá? E aqui, o ator que quer empreender, que quer inovar, ele precisa, então, lidar com esses valores, ele precisa manipular esses valores, ele precisa, se ele quer inovar, ele precisa, eu acho que esse é o ponto central, ele precisa tentar enxergar fora daquilo que a cultura está dizendo. Entende? Ele precisa ver a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha sem óculos, para eu ver se eu encontro uma outra forma de fazer que não é esse que a cultura organizacional está me dizendo, está me, de certa forma, não vou dizer assim, me orientando, não vou dizer condicionando, né? Porque é a possibilidade de você sair dessa visão, mas me orientando. Ok? Aqui entra a esfera do significado, tá? A outra dimensão do significado aqui tem a ver com essa ação aqui, ó, que é a construção de narrativas mais amplas, que ela é feita, ela só vai conseguir ser feita, tá? Coletivamente, tá? Esse ator, ele pode, então, começar a propor uma nova forma de entender o que é a ação que promove melhor a fiscalização e a promoção da transparência, ele pode começar seu discurso, tá? No outro nível, ele vai mudar, então, para a interação, procurando seus apoios, os seus apoiadores, nesse caso, tá? Por que eu coloquei aqui essa dimensão dos significados, da cultura, do lado da prevenção, tá? Porque, gente, ações de prevenção, elas necessariamente exigem mudanças de mentalidades, tá? Quando a CGU faz seu concurso na escola, concurso lá para o combate à corrupção, né? Tem um concurso que é feito nas escolas. Qual que é a intenção? Mudar a mentalidade daqueles meninos que estão em formação, ok? Aqui a gente está operando nesse mundo de significado, enquanto aqui a gente estaria trabalhando com algo que é menos relacionado ao como a gente entende o mundo, mas menos relacionado a como a gente entende o mundo, mais relacionado à forma como a gente aplica as regras, as sanções nesse mundo, tá? Como a gente aplica aquilo que está definido. Aqui eu não estou tão preocupado com o significado. Aqui eu estou dizendo, olha, no livro do ator, estou olhando para quê? A missão da minha organização é essa, então tem que ir lá e aplicar e fazer aquilo que ela espera, tá? Aqui no mesmo nível. Eu preciso estabelecer relações de troca para conseguir sancionar os comportamentos desviantes, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês é o quê? Olha, quando eu penso em cultura organizacional, para pensar esse tema de inovação, intraempreendedorismo no setor público, e aí no caso aqui específico da accountability, tá? Para eu pensar nessa dimensão cultural, construir hipóteses, eu preciso pensar aqui, ó. Eu preciso pensar em associar, né, o processo interativo e o processo do nível do ator a esse processo da prevenção. Aí na próxima tela eu mostro como eu fiz isso aqui. Quais foram os tipos de hipóteses, né, que eu cheguei a levantar para essa estrutura. Tá? Então, estudar intraempreendedorismo, né, pensando nesse modelo, quando eu vou olhar para o nível do ator e na forma como esse ator se relaciona com a cultura organizacional, eu estou pensando em hipóteses sobre o perfil do empreendedor público. Né, como é que esse indivíduo, quais são as particularidades no pensamento desse indivíduo que o faz, o que o condiciona, o que habilita, o que o habilitou, né, para achar soluções, para achar novas formas de fazer que não foram vistas antes. Ok? Então, estudar essa relação do empreendedor com a cultura organizacional é olhar para cá, para esse nível. Ok, pessoal? Bom, no final aqui eu tinha separado, que foi a questão do foco, que eu vou passar rapidamente por isso, aí depois eu respondo questões. Né? Focos como inovação do setor público. Aqui a ideia do foco que eu contei lá no começo para vocês, tá? É a ideia de articular as organizações de accountability na sua diferente dimensão para a produção
da transparência, da transparência pública e da fiscalização. Tá? A pergunta que orientou o estudo: como foi possível organizações tradicionalmente marcadas por uma cultura organizacional centralizadora e de isolamento desenvolverem um projeto de atuação conjunta permanente? Esse é o problema. Tá? Então, esse problema ele parte da seguinte constatação: olha, você tem um campo organizacional onde as organizações elas não têm por cultura, elas não têm um hábito cultural de estabelecer parcerias de longo prazo e parcerias que estabeleçam um sistema generalizado, quer dizer, parcerias que não envolvam só 2 ou 3 organizações, mas parcerias mais amplas, parcerias perenes. Se pegarem um termo de acordo dos fóruns, vocês vão ver que ali tem uma quantidade enorme de organizações e às vezes, e o mais interessante disso é que esse tipo de parceria, gente, não está estabelecido em torno de um caso, como foi a Lava Jato, como foi essas forças-tarefas, né? Força-tarefa, ela estabelece em torno de um caso específico. Aqui não. Aqui a gente vai trocar informações. E a ação que eles vão empreender, isso é decidido numa reunião, né? Nas reuniões que tem, a gente fala que eles estão precisando de quê, estão fazendo o quê, vão levantando até chegar a um tema. Como foi, por exemplo, quando implementou a lei de acesso à informação, eles fizeram lá um trabalho de fiscalizar, de construir, fiscalizar, ver quais municípios tinham implementado, qual que não tinha, o que podia ser feito para que esses municípios implementassem, construíram com base numa tecnologia da sociedade civil, né, que é das contas abertas, um indicador para mostrar quais municípios cediam essa informação de uma forma mais fácil, e aí acaba gerando, olha só a contabilidade social funcionando, acaba gerando uma espécie de punição que é mais simbólica do que efetiva, do que sancionadora, né, de criar prejuízos concretos, mas que cria um certo incômodo, fazendo com que esses municípios procurem melhorar nesse ranking específico. Tá? Então, aqui só uma arte aqui dizendo como é que esses focos eles foram emergindo por todo o Brasil, tá? Alguns que têm uma relação mais forte com a Paraíba adotou o mesmo símbolo, que é o da corujinha. Aqui em Minas, primeiro chama o Rede de Controle da Gestão Pública, mas hoje chama Arco, né? Ele mudou aqui, virou Arco. Foi refundada essa rede, ok? Não vou avançar muito aqui, tá? Mas a ideia da rede, ela foi incentivada pelo TCU depois, com base na experiência do foco, tá? Alguns lugares chama Marco, diferenciou do foco, aí tem razões específicas, e aqui o conjunto de atores mobilizados, né? Você tem tantas organizações da contabilidade horizontal, na sua dimensão assignada, como também de balanço, conceitos que a gente viu aqui na aula, como também entidades colaboradoras, que são as entidades da sociedade civil, ok? E essas categorias vão se dividir aqui entre os formuladores e difusores, que podem ser primeiros que pensaram a ideia da inovação, tá? Que se atentaram para uma possibilidade de fazer as coisas e começaram a se esforçar para mudar a cultura do campo. A forma como é feito o controle e a fiscalização, a produção da transparência. Esse pessoal aqui, esses formuladores vão ter a ideia e vão formular essas ideias, vão estabelecer troca entre eles, né? Todos aqui vão estabelecer, na verdade. E aí os difusores, né? Que são o quê? Pessoas que observaram, pode ser um formulador também, mas que algo tinha sido feito que vai levar isso para outros lugares, né? Dentro do campo, você tem os motivadores, que é a gente que vai se mobilizar para que a peteca não caia, né? Que vai adotar essa nova cultura, né? Essa nova forma de fazer e vai tentar que o tempo inteiro motivar as pessoas para participar, e apoiadores que não estão envolvidos direto, mas que têm um interesse nesse caso específico, tá? Que é só conceitualmente o que é um empreendedor institucional, que são essas pessoas que podem enxergar para além do campo, que podem, em algum momento tirar o óculos, ou colocar o óculos assim por cima, gente, olhar por cima e dizer, olha, tem alguma coisa diferente acontecendo, bom? São essas pessoas aí que vão empreender, tá? Gente, eu passei aqui já 20 minutos, né? Não sei se vocês estão tendo outra aula, se está gravando outra aula, mas eu vou então finalizar esse capítulo 2, tá? Vou deixar lá para vocês o exercício na data prevista, dia 12, né? Que está marcado para colocar esse roteiro. É um questionário simples que vai servir basicamente para verificar a leitura do texto. Então, quem já leu o texto vai responder com facilidade, e as aulas também, para verificar quem está vendo as aulas. Então, vou colocar algumas questões que tem
diretamente de referência ao capítulo e algumas questões que referem-se às aulas, ok? Por isso, dou aula encerrada. Se alguém tiver alguma questão ou quiser falar comigo, eu tenho um tempinho reservado para isso.